começar falando sobre esquecimento. É muito comum, doutor, o esquecimento na terceira idade? Esquecimento, ele tem uma prevalência maior na terceira idade, mas pode acontecer em qualquer idade. É uma queixa que as pessoas hoje têm se preocupado mais em virtude do aumento da prevalência de demência de Alzheimer. As pessoas estão envelhecendo mais, uma doença relacionada com o aumento do número de idosos, aumenta naturalmente o número de pessoas com demência, uma doença que está relacionada com a idade. Então, tornou-se uma queixa mais comentada, mais que leva a preocupação, mas que pode acontecer em qualquer faixa etária. Entretanto, a diferença é que no paciente idoso, o esquecimento ele pode ser uma demência. Em faixas etárias menores, né, no adulto jovem, ou mesmo na criança, esquecer não remete naturalmente a uma preocupação, a um risco de isso ser uma demência. Já no paciente idoso, isso pode ser uma demência, como por exemplo a demência do tipo Alzheimer. Então, a preocupação é porque os idosos, à medida que a idade avança, idade é um fator de risco que pesa bastante para o aparecimento das demências, assim como genética, assim como outros fatores, a gente já comentou em outros programas, mas a preocupação é exatamente essa, o esquecimento está relacionado a uma demência. E quando é que esse esquecimento pode estar relacionado a uma demência? Logicamente que qualquer esquecimento pode estar relacionado, mas na maioria das vezes, quando não se é percebido por um familiar, na maioria das vezes quando o paciente consegue gerir a própria vida, ele é independente, toma os seus remédios sozinhos, ele se alimenta, toma banho, ele consegue muitas vezes dirigir, ele consegue fazer tudo aquilo da sua vida sem depender de ninguém. Esse esquecimento não está relacionado no momento a uma demência, pode evoluir, mas algumas dicas seriam essa de a família perceber, o paciente muitas vezes não perceber, o fato de repetir assuntos, o fato dele não saber, por exemplo, o que aconteceu ontem, quem estava com ele ontem em casa, quando foi a última vez que viajou. Então, esses detalhes na investigação de uma queixa de esquecimento são muito importantes, porque eles denotam que o paciente não só tem uma alteração na atenção, na memória de trabalho, ou seja, não só é porque ele não prestou bem atenção naquele fato, é porque muito provavelmente ele tem uma área cognitiva, ele tem uma doença, uma demência, como por exemplo Alzheimer, que está afetando a sua memória e prejudicando ele nas atividades do dia a dia. Então, no paciente idoso, a gente tem esse fato do esquecimento poder ser uma demência. Pode não ser também. Esquecimento pode estar relacionado com um transtorno do sono. As pessoas pode estar relacionado com medicamentos que as pessoas utilizam. Alguns medicamentos eles dão esquecimento. Pode estar relacionado com transtornos do humor, como por exemplo ansiedade, depressão. Pode estar relacionado com doenças na tireoide, alterações metabólicas, mas também pode estar relacionado com a demência, e isso é o que preocupa. É o fato da gente ter que detectar um possível demência com as oportunidades que a gente tem de tratar no início, e isso passar despercebido. Doutor, tem como evitar que o idoso ele vá ter esquecimento na terceira idade? Sidney, eu diria que se for o esquecimento não causado por uma demência, a gente tem medidas preventivas, né? Como evitar 100%, a gente não tem essa fórmula. Você veja que no infarto, por exemplo, tem pessoas saudáveis, faz atividade física, dieta, tudo infarto. Então, a gente diminui muito a probabilidade. Por exemplo, cortando essas causas de esquecimento, tratando o estresse, dormindo bem, tirando medicamentos que possam dar o esquecimento. Isso você pode evitar, né? Isso do esquecimento não causado por uma demência. E para evitar o esquecimento causado por demência é você combater os fatores de risco das demências em geral, que são assim, alguns muito relacionados com Alzheimer, mas que se extrapola para outras demências, por exemplo.
tabagismo é um que recentemente entrou como fator de risco, álcool recentemente entrou como fator de risco, depressão é um fator de risco, sedentarismo é um fator de risco, hipertensão é um fator de risco, diabetes é um fator de risco. Quem tem esses fatores, você combatendo, tratando a hipertensão, a diabetes, controlando o estresse, evitando cigarro, evitando o álcool. Então, controlando os fatores de risco para a demência, isso é a forma de você combater o esquecimento. O que as pessoas muitas vezes pedem como é que eu posso fazer para melhorar a minha memória, eu não ter esquecimento. A gente tem que pesquisar a causa desse esquecimento, mas algumas medidas em geral, como por exemplo, você fazer uma coisa de cada vez, você exercitar a sua memória, sua atenção, sua concentração, isso ajuda você lembrar, diminuir o risco de esquecimento. Por trás geralmente tem um transtorno de ansiedade, quando as pessoas não conseguem se concentrar. Mas algumas medidas seria você fazer uma coisa de cada vez, prestar atenção no que você está fazendo, evitar dispersão, evitar estar com o computador ligado, com o telefone, assistindo televisão, focar uma coisa de uma vez só. São medidas que em geral a gente faz no dia a dia, em qualquer idade, para dar uma diminuída naquele esquecimento por falta de atenção. Mas que na verdade esse esquecimento geralmente tem alguma causa por trás. Como é que faz o diagnóstico desse esquecimento aí? Como é que o médico indica que é o Alzheimer, que não é Alzheimer? Algumas etapas a gente tem que cumprir. Primeiro, na conversa com o paciente, na anamnese, tecnicamente, como a gente chama, a entrevista do médico com o paciente, a gente detalhar melhor. É um esquecimento de quê? Eu sempre digo, dê um exemplo de uma coisa que o senhor esquece. Quando é um paciente que ainda não está abrindo aquele quadro clássico de Alzheimer, de outras demências, ele até lembra do que é que ele está esquecendo. Doutor, vou colocar uma coisa, vou fazer alguma coisa, esqueço que vou fazer, abro a geladeira, não sei o que é que eu vou pegar, deixo um fogão aceso. Esse tipo de esquecimento o paciente consegue relatar. Mas, boa parte das vezes, quando já tem uma demência instalada, o paciente nem lembra do que é que ele está esquecendo. O familiar é quem percebe. Quando a família está percebendo, a gente tem um grau de atenção maior. E aí a família relata, ele está deixando o fogão, está deixando a torneira, o paciente muitas vezes nem esquece. Então a gente, inicialmente, caracteriza esse esquecimento. De exemplos, o que é que está esquecendo, o curso do esquecimento, há quanto tempo, foi de uma hora para outra, aos pouquinhos, alguns lapsos, o familiar percebendo, esse esquecimento ele está alterando alguma coisa na capacidade dele fazer as coisas. Por exemplo, ele consegue tomar sozinho os remédios, doutor, não consegue mais, a gente tem que dar. Então, a gente vai identificando um esquecimento relacionado a uma demência, a um Alzheimer, por exemplo, com perguntas na anamnese, nessa entrevista. E associada a isso, com exame físico, exames complementares, às vezes uma tomografia, uma ressonância, alguns exames de sangue, a gente também faz alguns testes de memória. Existem uma bateria de testes que a gente avalia se o paciente formalmente ele tem um déficit na cognição. São vários os instrumentos que a gente utiliza na consulta mesmo, faz o teste da memória, e aí juntando tudo isso a gente tem como dizer se aquele esquecimento já é alguma demência em evolução ou se aquele esquecimento não é demência. Não sendo demência, a gente vai pesquisar a causa. Não, esse esquecimento é por causa desse remédio aqui que você toma para dormir, ele dá esse tipo de esquecimento, ou porque você está estressado, está com um transtorno de ansiedade muito exacerbado, você não está conseguindo se concentrar. E se for a demência, a gente implementar as medidas de tratamento. Então é mais ou menos assim, na conversa, no detalhamento, nos testes de memória, no exame físico, nos exames complementares, o diagnóstico ele é feito por vários parâmetros. A gente vai pegando os dados do paciente. Doutor, a palavra demência, né, ou demenciar, assusta muitos familiares que associam essa situação à ideia de loucura no primeiro momento? Quando o paciente abre o quadro com surtos, assim, vamos dizer, ele abre o quadro com alterações comportamentais, na verdade ele provavelmente
poderia já ter esse quadro, e a família só percebeu quando um dia eles teve uma gripe e ele delirou, e depois eles perceberam que a coisa não estava tão como era antes, como eles achavam que estavam. Nesses casos eles ficam muito, ou então quando a alteração comportamental é muito intensa, que cursa com alucinações, um quadro muito parecido com a esquizofrenia, a loucura. Então, nesses casos, a família fica realmente assustada, com medo de ser loucura, com medo de ser esquizofrenia. Mas boa parte das vezes eles já têm mais ou menos uma ideia do que seja. Assim, de que é um Alzheimer, de que é uma demência, alguma coisa nesse sentido. Mas não deixa de também assustar. O diagnóstico, as famílias sempre têm aquela notícia, aquela sensação de uma má notícia mesmo. A gente até tem técnicas de comunicar má notícias, e o diagnóstico de uma demência é uma má notícia. Então as famílias, elas tendem a ter aquilo como uma notícia ruim, e como toda notícia ruim, eles passam um tempo para digerir, para poder aceitar, se revoltam muitas vezes, não querem aceitar, mas findam ajudando e sendo parceiro no tratamento. Paciente, família, cuidador e profissional que assiste é uma sintonia que tem que andar numa mesma rotação. Então, o medo das famílias de ser uma loucura, porque assim, todos nós sabemos que a evolução de uma demência é um quadro muitas vezes catastrófico para uma família. É um paciente que vai evoluir com dependências cada vez maiores, com dependência já para tomar os medicamentos, de ter que ter alguém para ficar supervisionando, para ele não fugir, para ele não cometer um acidente, deixar um fogão ligado, causar um incêndio, dele não ter uma alucinação e fazer um acidente com ele mesmo. Então, todo um manejo de recursos humanos, de energias, além do custo do tratamento, que envolve medicamento, envolve outros profissionais de outras áreas da saúde. Então, esse quadro que se aproxima deixa as famílias assustadas. Ninguém quer ter alguém na família com a demência, porque sabe que o trabalho que uma doença dessa, que leva o idoso a ficar altamente dependente, muitas vezes dependente para comer, dependente para fazer higiene pessoal, isso assusta muito as pessoas. Não só o fato de ser uma loucura, mas de toda a catástrofe que é. E a imagem que vem é logo aquela pessoa que não conhece mais ninguém, em cima de uma cama, desnutrido, aquele idoso bem, que em fases avançadas da demência a gente costuma encontrar. Muito bem. Lembrando que você pode enviar para cá a sua pergunta no 3421-2270. A Graça enviou pergunta. Roda aí, Zé Virgínio, o áudio dela, fazendo uma pergunta. Vamos lá. Boa tarde, Sidney. Sidney, pergunta aí a doutora Belizo qual é a taxa mais alta de massa. Que eu tô com a minha 200 e pouco, para ver se precisa tomar remédio ou não. Pergunta aí a ele, por favor. 201 que é um pouquinho de glicose, de massa, né? É massa, eu sou mais dizer de massa, que eu não entendo muito dessas coisas, não. Pergunta aí a ele para mim, por favor, e uma boa tarde aí para vocês. Antes dele perguntar, eu tenho 60 anos, viu? Pergunta aí, por favor, uma boa tarde aí para vocês. Glicose, né, ela disse? Taxa de massa, no caso. Mas depois ela falou em glicose. Bom, fala nos dois aí. 200 se for glicose, acima de 200, tá muito alto, né? O nível, assim, em geral, é 100, vamos dizer. Tem alguns detalhes no diagnóstico, nos objetivos do tratamento. E se for de triglicéridos, o normal é 150. Acima disso, vai depender muito do paciente. Tem paciente de alto risco cardiovascular que a gente não pode deixar esses triglicéridos passar de um certo valor. Em média, a gente costuma tratar triglicéridos com medicamento quando ele passa de 500. Antes disso, a gente tenta medidas de evitar carboidrato, massa, orienta a atividade física. Mas, em média, 500 tem um risco muito elevado do paciente ter pancreatite. Com o triglicérides alto, ele aumenta o risco de inflamar o pâncreas.
Entre 200 e 500 vai depender muito do paciente. Tem pacientes que têm diabetes, tem colesterol alto, já infartou. Esses pacientes precisam ter um nível de triglicéridos um pouquinho mais baixo. Então vai depender de paciente a paciente. Se ela não for nenhum perfil desse, 200 e pouco, ela diminui o pão, o bolo, a bolacha, fazendo uma atividade física, talvez, se não precisar de medicamento, talvez isso tenda a baixar. Triglicéridos é uma taxa que ela é muito besta para baixar. Qualquer mudança na sua alimentação, tirando carboidrato, ela dá uma baixada. O problema é que as pessoas fazem aquela dieta, baixa o triglicérido e depois acham que nunca mais vai voltar. Você tem que se reeducar, na verdade. Muito bem. Respondida aí a dona Graça. Tem uma pergunta aqui, no Facebook. Vamos lá. De Ju Dantas. Ela pergunta se... tá aqui. Idoso que fala muito dos tempos passados é sinal de começo de demência? Esse reforço na memória do passado é um sinal. Os pacientes, quando eles tendem a reforçar bastante memórias passadas e não falar tanto no que aconteceu ontem, há um mês, é um indício. Não é um começo de demência. É um indício que o paciente pode estar demenciando. Juntando com outros fatores, como por exemplo, eu falei ainda há pouco, testes cognitivos, exames de imagem, história familiar, se tem ou não tem a demência na família, mas é um sinal de alerta, aquele idoso que ele só fala em coisas muito do passado. Se não for saudade, se não for nesse aspecto de pensar numa depressão, pode ser que seja sim um reforço na memória de longa duração. Isso é um sinal sim de que o paciente tem algum problema para falar na memória de curta duração, e isso tem que ser investigado. Muito bem, tá aí, portanto, só reforçando, né, que o ouvinte pode mandar a sua pergunta para a gente aqui no 3421-2270. É o WhatsApp aqui da 102, você manda a sua pergunta e o doutor vai responder com certeza, tá bom? Deixa eu ver, doutor, quando os quadros demenciais são potencialmente reversíveis, trata-se de doença de base e a pessoa volta ao normal? Nem toda demência é Alzheimer, né? Então, Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, ou seja, vai degenerando os neurônios, morrendo neurônios, e ela é irreversível, até hoje, né? Mas existem algumas demências que são reversíveis. Por exemplo, uma demência por alteração de doença da tireoide. O paciente ele entra num quadro de perda de cognição, com prejuízo de avidez, e aí você ajusta a função tireoidiana dele e ele volta ao normal. Alguma demência por hipovitaminose B, né? A vitamina B de bola, você ajusta, retorna a vitamina B ao normal, o paciente volta ao normal. Um quadro demencial por uma alteração no exame de sódio, de sódio geralmente, uma hiponatremia. Se o paciente abre um quadro de déficit cognitivo com prejuízo de avidez, ele é reversível. Então as demências reversíveis, é por isso que a gente, quando se depara com um quadro de demência, a gente tem que afastar essas demências reversíveis com exames. A gente pede tireoide, pede sódio, pede vitamina B, exatamente para afastar as demências reversíveis, porque se é reversível não é Alzheimer. Alzheimer é neurodegenerativa. Então existem demências que são reversíveis, são as conhecidas demências não Alzheimer reversíveis. A hidrocefalia de pressão normal é uma doença que o paciente tem um acúmulo de líquido dentro do cérebro, né? Ele tem uma dificuldade de drenar aquele líquido do cérebro, o próprio cérebro produz, e ele aumenta essa quantidade ao ponto dele causar esquecimento, causa déficit cognitivo no caso. Déficit cognitivo, ele fica com incontinência urinária e a marcha alterada. Esse tipo de demência, chamada hidrocefalia de pressão normal, é demência reversível. A gente drena o líquor, né, ou aspira aqui onde faz a anestesia RAC, no canal medular, ou faz uma drenagem. Esse líquido em excesso é drenado da cabeça para o intestino, e o paciente, se for nas fases iniciais, ele é reversível. É um dos motivos da gente pedir um exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância. Vai que seja uma demência por hidrocefalia de pressão normal,
é uma demência reversível. O Alzheimer, hoje, até o momento, é uma doença irreversível. A gente tem medicamentos que combatem a velocidade com que ela anda, né? Se 1, 2 anos o paciente pode ficar sem conhecer ninguém, pode ficar fazendo cocô sem saber onde é que está fazendo, não sabe mais comer, engolir. Se a gente faz o tratamento, isso vai evoluir mais em muitos anos, 10, 15, 20 anos, muitas vezes ele nem chega a passar por essa fase avançada. Então, o que a gente tem hoje é o combate à velocidade com que a doença produz e o controle dos sintomas comportamentais. A gente tem medicamentos muito eficazes que controlam o paciente, deixa ele em condições de ser tratado, deixa ele dormindo de noite, acordado de dia, sem ficar agressivo, sem ficar querendo fugir de casa, sem ficar choroso, sem querer se alimentar, com hábitos alterados. Então, o que a gente consegue hoje com o tratamento é frear a doença e controlar alterações comportamentais. Num futuro breve, muito provavelmente, a gente vai conseguir reverter. Até já existe, falamos aqui há bem pouco tempo, daquela medicação que foi aprovada nos Estados Unidos, né, pelo FDA, o aducanumab, que o objetivo dela é reverter, ela diminui a produção daquelas proteínas amiloides que são tóxicas para o cérebro. Então, teoricamente, ela trata a doença, reverte o quadro. Mas ainda temos muitos anos de para frente para poder ter um medicamento que possa reverter. Isso não é motivo para desesperança, até porque muitas doenças crônicas não têm cura. Não existe, vou tomar qual remédio, eu vou curar minha pressão. Eu vou tomar esse remédio para minha pressão e vou ficar curado dela. Você controla. Você evita os desfechos. O infarto, o AVC da hipertensão são as alterações comportamentais da demência. São as complicações. A velocidade de progressão da demência é a mesma coisa de você controlar a hipertensão, assim como a diabetes. Qual é o remédio que a gente toma e fica curado do diabetes? Reverte a doença. Mesmo fazendo atividade física, você não precisando de medicamento, você é um diabético que não depende de remédio, mas você pode a qualquer momento precisar. Então, esse fato de a gente não ter ainda um medicamento que reverta, não pode ser uma desesperança, não pode causar uma frustração nas pessoas. A gente já tem armas muito poderosas para tratar a doença, para a gente conseguir modificar o curso dessa doença. Se vai ser mais devastador, menos devastador, se vai ser mais rápido ou menos rápido, ou mais lento. A gente tem armas poderosas, mas logicamente que a gente deseja, objetiva a humanidade, que exista sim um remédio que possa reverter a doença. Muito bem, tem mais uma pergunta aí da Fátima, nosso ouvinte. Vamos ouvir. Boa tarde, que é Fátima, da Querido. Estou perguntando a doutora Belise qual é a taxa de ácido úrico mais alta, a taxa de ácido úrico quando está mais alta. E o que é ácido úrico? A taxa de ácido úrico, geralmente 4,5 em alguns laboratórios, outros 6, depende muito do laboratório, mas acima de 6 sempre de 7, vamos dizer, é uma taxa acima do normal. Isso não significa que você vai ser doente, não. Você tem uma quantidade de ácido úrico no sangue maior do que o normal. A gente chama isso de hiperuricemia. As pessoas que têm uma taxa de ácido úrico por muito tempo, elas podem cristalizar esse ácido úrico e essa cristalização dá aquela famosa doença gota, né, que são cristais de ácido úrico nas articulações. E o paciente tem dores articulares, geralmente começa no dedão do pé, né, mas pode ter em qualquer articulação, por acúmulo a longo tempo dessa substância chamada ácido úrico. Ela, quando está em níveis altos, ela se acumula na forma de um cristal, e esse cristal inflama as articulações e causa muita dor nas juntas. Quem tem gota, quem tem hiperuricemia com crises de ácido úrico sabe bem o que é uma dor causada pela gota. Geralmente ela é uma doença que a primeira medida é a gente tirar
os alimentos que podem ter um nível de ácido úrico, aumentar o nível de ácido úrico no organismo. Um exemplo clássico é carne vermelha, né? A gente orienta os pacientes a diminuir a ingestão. Logicamente, tem vários outros alimentos que têm uma quantidade de ácido úrico maior, mas o nível acima de 7 é sempre preocupante. Não necessariamente quem está acima de 7 tem a doença, tem que ter só um cuidado. E a doença que o ácido úrico causa é a gota, que é o acúmulo de cristais de ácido úrico nas juntas, nas articulações, que causa inflamação e dor. Qual é o máximo da taxa? Assim, tem laboratório 4,5, tem laboratório que é 6, mas acima de 7 preocupa. Lembrando que não é só na ingestão que você aumenta o ácido úrico, não. Algumas doenças aumentam o ácido úrico, por exemplo, insuficiência renal. O rim não funcionando bem, ele tende a acumular, o organismo tende a acumular, não metabolizar aquele ácido úrico e os níveis de ácido úrico subir. Em pacientes que têm insuficiência renal, a gente tem que estar sempre olhando o ácido úrico dele também.